Cidades no umbral, elas existem? Traremos aqui alguns exemplos da literatura mediúnica, continuando então o nosso estudo sobre o umbral. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E para a gente abordar certos temas é preciso considerar que nem tudo, aliás, quase nada, os nossos sentidos conseguem captar. Nossa própria ciência já nos traz essa informação. Nossa audição, por exemplo, só capta o que está entre 20 e 20 mil Hz. Há sons que não ouvimos. Nossa visão também pega só um pedacinho ali do espectro eletromagnético, entre o infravermelho e o ultravioleta. Tudo que está além não enxergamos. Então há muito o que descobrir, há muito o que investigar. Na própria questão 36 do Livro dos Espíritos, está lá escrito que o vácuo não existe. Tudo está preenchido por uma matéria que, na maioria das vezes, escapa aos nossos sentidos e instrumentos. Um grande exemplo de uma cidade que fica no umbral é nosso lar. Este livro tão importante de André Luiz e Chico Xavier. Nosso lar fica já nos limites do umbral, mas ainda é umbral. Tanto é que André Luiz explica que nosso lar precisava de proteção contra habitantes daquela dimensão que poderiam querer invadi-la, mal intencionados. E a administração da colônia precisava estar sempre atenta a isso. A administração essa que nestas colônias geralmente é feita por colegiados de seres reconhecidamente úteis à coletividade, que tiveram grandes feitos em prol do bem comum. E diferentemente do que acontece aqui no nosso plano, eles não conseguem ocultar a luz que já emanam. E todos sabem o quão aqueles seres podem realmente guiá-los, tomarem as decisões corretas para todos que estão ali. Geralmente são espíritos que poderiam até já habitar esferas mais elevadas, mas permanecem à retaguarda para ajudar seus irmãos que ali ainda permanecem. Já no umbral mais denso também temos muitas cidades organizadas, e um livro que é uma referência sobre o assunto, também da série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz e Chico Xavier, é a obra Libertação, de 1949, na qual André Luiz descreve uma dessas cidades. Este livro conta a história de uma mulher chamada Margarida e o seu pai, já desencarnado, Gregório, que era o grande chefe ali daquela cidade do umbral. E André Luiz descreve a oligarquia que dominava aquela cidade, chefiada por Gregório. Ele tinha assessores, políticos e até religiosos. André Luiz vai, junto com seu mentor Gúbio, e se infiltram nesta cidade com o objetivo de auxiliar, o objetivo de amparar. E fazem relatos impressionantes. André Luiz diz assim: penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo casario decadente, sórdido. Rostos horrendos contemplavam-nos furtivamente, a princípio, mas à medida que varávamos o terreno, éramos observados por transeuntes de miserável aspecto. Alguns quilômetros de via pública, repletos de quadros deploráveis, desfilaram a nossos olhos. Todo o local, portanto, exalava uma atmosfera sombria, com pouca luz, e muitas coisas André Luiz até se abstém de descrever para poupar os seus leitores. No 5º capítulo, ele descreve um julgamento que ocorreu na cidade, aliás, que ocorria de forma comum e até organizada. Era uma prática comum, um julgamento no qual Gregório era um verdadeiro juiz das trevas, se é que podemos dizer assim, despachando sentenças de forma arbitrária, grosseira, auxiliado por seus assessores políticos e religiosos, inclusive de espíritos que tinham acabado de desencarnar. São realidades difíceis que vale a pena serem estudadas e compreendidas, até para que nos incentivem a adotarmos um estilo de vida mais equilibrado que nos poupe de ter que estagiar nessas zonas de sofrimento espiritual
após a desencarnação. Um outro exemplo de livro que fala sobre cidades no umbral é até um livro que já trouxemos em um dos vídeos aqui do canal, Vida Além da Sepultura, de Ramatiz, obra psicografada por Hercílio Mais. Num dos capítulos, o espírito convidado de Atanagildo fala sobre uma cidade umbralina. Atanagildo descreve que nessas cidades umbralinas encontramos seres extremamente egoístas, inteligentes, que se organizaram justamente para continuar cultivando o melhor para si e seus comparsas. E nessas cidades encontramos representantes de todas as classes sociais e profissões da Terra. Médicos, engenheiros, desonestos, e inclusive, claro, políticos que dilapidaram os cofres públicos. E o espírito descreve no livro que ele teve a oportunidade de visitar uma cidade no umbral que tinha uma forma de losango, de cujas pontas se estendiam subúrbios com quilômetros de extensão, onde se entulhavam milhões de seres em situações lamentáveis, que não podiam ter acesso ao perímetro central, onde ficavam edificações sinistras, com cores berrantes e gosto estético duvidoso. Atanagildo, andando por essa cidade, também infiltrado de forma disfarçada, ele percebeu que de vez em quando via grupos de homens com chapéus, capas e chicotes que eram muito temidos por todos. Eles eram conhecidos como os fiéis, pois eram agentes diretos do poder executivo daquela cidade umbralina. Cidade onde 2/3 da população era totalmente escravizada pelo 1/3 restante, num quadro sinistro de desigualdade e opressão. E essas oligarquias que dominam esse tipo de cidade exercem então esse poder sobre seres advindos da vida carnal, que se desviaram do caminho sensato. E também exercem influência por pessoas ainda encarnadas, muitas vezes desequilibradas e que acabam sendo vampirizadas, porque esses seres umbralinos extraem-lhe energia vital, que utilizam para aumentarem as suas sensações pervertidas e custeando assim o seu estilo de vida de total ociosidade que levam nessas cidades umbralinas. Essas cidades, muitas delas, têm uma arquitetura que lembra os tempos medievais. Atanagildo descreve pessoas transitando em trajes de diferentes épocas da humanidade e cenas de degradação que ele via por toda parte. Porém, ninguém ali está abandonado. O espírito que nos traz este relato, ele fala a todo momento que muitos seres infiltrados, provenientes de sua colônia espiritual, que ficava numa dimensão mais elevada, ali permaneciam naquela cidade umbralina com a principal função de monitorar aqueles espíritos que já estavam em condições de serem resgatados e levados a postos de socorro do mundo espiritual. E essas organizações da maldade, essas cidades umbralinas, têm uma existência temporária. Com o aumento da evolução do planeta, nessa fase que estamos vivendo de transição planetária, principalmente quando o planeta já avançar firmemente na fase de regeneração, toda a característica do próprio umbral vai ser alterada e esse tipo de cidade tende a desaparecer gradativamente. Apenas resistirá em nosso planeta as instituições, as posturas que estiverem pautadas nos valores eternos do bem, da luz, do amor. Muito obrigado, gente, por terem ficado comigo até aqui. Continuando então o nosso estudo sobre o umbral. Vou deixar aí a playlist do umbral para vocês acompanharem. E até um próximo vídeo, pessoal. Deixe aí o seu like, se gostaram do conteúdo, compartilhem, se puderem. E até uma próxima oportunidade, um próximo vídeo. Tchau, gente!